Vou confessar um negócio pra vocês. Eu prefiro que a eleição seja Ciro versus Moro do que Bolsonaro versus Lula. Não, Ciro, desculpa, irmão. Pode Ciro, ser você o que for, esquece. mas não vai ser. Você esquece? Você esquece Ciro Gomes. Mas, porra, se Esquece você Ciro esqueceu o Ciro Gomes... Se você tem um pé na você realidade acaba com hoje... qualquer viabilidade fora da esquerda, fora o Lula. Sem cannabis, esquece Ciro Gomes. Eu não votaria no Ciro Ele, Gomes. ele, Eu não ele sou deu um eleitor tiro do na Ciro cabeça Gomes. dele. Mas já, qual é do Ciro Deixa eu Gomes? te falar uma Por que coisa. vocês não gostam O do Ciro cara? é um cara progressista. Só que o Ciro cometeu um erro. Na minha opinião. Vou dizer aqui a minha opinião, não sei qual que é do Ferrez. Até respeito o Ciro e tal. Só que ele cometeu um erro brutal, cara. Que foi o erro justamente de, por um cálculo eleitoral, igualar Lula e Bolsonaro. Então ele dá uma porrada no Lula, xinga, blá, blá, e depois xinga o Bolsonaro. Por quê? Porque o que o Ciro quer? Disputar um eleitorado de classe média que já desembarcou do Bolsonaro, mas que é antipetista. Mas não é inteligente isso? Não, não está funcionando, né? Olha as Eu pesquisas. não faço ideia. Mas enfim. Mas as pesquisas hoje não apontam a Mas realidade. o cálculo eleitoral, menos, o Ferrez, cálculo mais ou menos, eleitoral do mais ou menos. Ciro, eu acho que não reflete o grande desafio que o Brasil tem hoje. Eu respeito o Ciro, tenho relação com ele e tal, mas eu acho que o grande desafio que o Brasil tem hoje, bicho, é virar a página desse pesadelo chamado Bolsonaro. Ponto. Mas, pô, eu votaria Ponto, cara. no Ciro versus o Bolsonaro, mas eu não votaria no... Se fosse Bolsonaro versus Lula, eu absteria. Ó, eu vou falar pra você uma Eu verdade. absteria. Eu falei assim, mano, Vou falar o pra mundo você uma tá verdade. louco, ele tá me impondo opções malucas e eu não vou escolher quem vai pôr no meu cu. Sabe o que falta? Ah. Além de você sentar com o Boulos aqui, falta você sentar com o Lula. O cara tava embigodando o Lula. Negão 1,98 m. Pá, Lula, você não é tudo isso não. Pá, você é isso e aquilo. E aí o Lula falou assim, vem cá, mano. Ele catou a cabeça do cara e falou assim, vem comigo, caralho. E aí o cara voltou pro lugar dele, meu. Se falhou, vai pagar. Quem errou vai ter que pagar mesmo. Certo? Certo. Se não tá conseguindo falar a língua do povo, vai perder mesmo. Certo? Falar bem do PT, pra torcida do PT é fácil. Tem uma multidão que não tá aqui, que precisa ser conquistado. Ou a gente vai cair no precipício. E eu tinha jurado pra mim mesmo, nunca mais subir em palanque de ninguém. Entendeu? Porque política não rima, não tem swing, não tem balanço, não tem nada que me interessa. Eu gosto de música. Mas eu tô vendo casais se separando, amigos de 35 anos deixando de se falar. Tenho amigos, se eu puder falar vai ser bom também, eu vou parar também, já era e foda-se. Derrotar o Bolsonaro é preciso, mas não por ódio ou vingança. Mas a outra mais grave tarefa é botar alguma coisa no lugar. E o Lula teve a oportunidade do mundo todo, terminou o governo, o Brasil com a pior concentração de renda do mundo. Vou repetir para o seu ouvinte aquilo que eu falo, 5 pessoas, o dedo de uma mão, no Brasil acumula a fortuna que 100 milhões de pessoas de classe média e mais pobre têm para sobreviver. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. O sistema de impostos do Brasil é o mais injusto e perverso do mundo depois de 16 anos de lulopetismo. Percebe? Qual é a resposta nova que eles têm para os nossos velhos problemas? Por que não fizeram quando tiveram oportunidade? Isso é uma pergunta que nós devemos nos fazer. Isso quer dizer o quê? Vamos odiar o Lula? Vamos entrar na... Não. Eu acho que o problema é que o Lula devia se compenetrar que o tempo dele passou. E que o Brasil precisa se reconciliar. Essa é a palavra, reconciliação. E eu vou dar tudo o que tiver na minha alma, no meu entusiasmo, no resto de juventude que eu ainda tenho, pelo menos na minha alma, para ajudar o povo brasileiro a achar esse caminho. Eu já assinei 3 pedidos de impeachment do Bolsonaro. Só para provocar a petezada aí, não tem assinatura do Lula em nenhum. Eu assinei alguns pessoalmente e outros coletivamente, não é? E tenho feito um movimento muito pesado em relação a isso. Agora, a charada é essa, é que o Lula escolheu o Bolsonaro e o Bolsonaro escolheu o Lula. Por quê? Porque aí é uma disputa despolitizada
em que o Bolsonaro vai lembrar a roubalheira do período do lulopetismo e a raiz da crise econômica, falando rigorosamente a verdade, e o Lula vai explorar as boçalidades criminosas e genocidas do Bolsonaro, e o Brasil não vai ter um ambiente para discutir as coisas. Não vou permitir que isso aconteça de maneira nenhuma. Vou unir o povo brasileiro e vou ganhar essa eleição. Eu tenho moral, tenho coerência nisso. É evidente que acontece o segundo turno. Para um democrata como eu, você tem que declarar o voto. Eu declarei voto no Haddad, mas não quis mais participar da campanha. Por quê? Porque eu não quero mais andar com quadrilha, percebe? Não quero mais, nunca mais na vida. Está muito documentado, o Eduardo Cunha roubando em Furnas, revelou para o povo brasileiro que o Lula transformou a corrupção no elemento central do seu modelo de poder. A gente precisa entender isso com muita humildade. Em São Paulo, no Rio, em Minas Gerais, no Sul, no Norte, no Centro-Oeste do Brasil, onde está 70% do eleitorado, quase 7 de cada 10 eleitores votaram no Bolsonaro. E não votaram no Bolsonaro porque o Bolsonaro tinha um grande plano de governo. Não votaram no Bolsonaro porque o Bolsonaro tinha uma obra importante lá para trás. Nada. Votaram porque o Bolsonaro soube explorar um sentimento de revolta que o nosso povo corretamente sentiu pela crise econômica mais grave da história, que foi produzida pelo lulopetismo, pela Dilma, não é? E pelo colapso da corrupção, que foi revelado pela Lava Jato, com seus exageros, mas não dá para a gente fazer de conta que não foi loteado o governo brasileiro. Então, repare, o Bolsonaro, ao fazer a promessa de moralizar e de restaurar a dinâmica econômica brasileira, mentiu. E enganou 70% do povo brasileiro. O que acontece no Brasil? A esmagadora maioria das pessoas que se decepcionou com o Bolsonaro quer se livrar do Bolsonaro. E aí quem é o mais conhecido? O Lula. Mas nós precisamos, na hora de votar pensando objetivamente. Não existe salvador da pátria. E a tarefa é dupla. Não vamos deixar o Lula vir com a lambança de que a tarefa agora nós temos tudo que engolir tudo porque precisamos derrotar o Bolsonaro. Alto lá. Derrotar o Bolsonaro é a primeira tarefa, mas não por ódio ou vingança. É pelo conjunto desastrado de valores. A Dilma derrubou de 6ª para 9ª economia, o Bolsonaro derrubou da 9ª para 12ª. O Bolsonaro pegou o desemprego em 12 e está em 14, mas a Dilma pegou em 4 e entregou com 11. O Lula se apresenta candidato. E do outro lado vem o Moro. Você imagina que debate o Brasil vai ter? Emprego, salário, aposentadoria, segurança pública, saúde. Vai passar ao largo. Vai ser o Moro dizendo as coisas que sabe da ladroeira e o Lula dizendo que foi perseguido pelo Moro. Onde é que nós vamos parar desse jeito? A minha tarefa é propor uma alternativa. É um projeto diferente. Eu tenho coerência para dizer isso. Quando você diz, você procurou o apoio do Lula, não foi bem assim. Porque o Lula já prometeu a mim que me apoiava assim, nas últimas 10 eleições. Mente, virou um mentiroso compulsivo. Ele não tem essa capacidade nem esse querer. O Lula, o Brasil, é o 10º interesse dele. O Lula tem uma preocupação com o PT. E é isso que vai guiar o comportamento do Lula, como sempre. Ele sabia que a eleição de 2018, com o lulopetismo, estava perdida. O Lula nunca foi idiota. Ele sabia que estava perdido, mas queria fazer 50 deputados, acessar 200 milhões de reais de fundo partidário eleitoral e continuar jogando o jogo, empatando o processo brasileiro de discutir nosso futuro. Não é? Então, repare, eu não estou fazendo nada clandestino. Só que eu acho que daqui para frente essa coisa virou cumplicidade, porque o Lula apodreceu. E com isso ele está levando o pensamento progressista brasileiro para a lata do lixo. Então o que você está dizendo, Ciro, é que o PT, no caso Lula, impede essa reação dessas forças democráticas? O Lula nomeou o Crivella ministro. E o Lula se agarra com Renan Calheiros, com Sarney, com Eunice Oliveira. Isto é o fundo do poço do Brasil. E está destruindo, tentando destruir tudo que há de progressista no Brasil. Está destruindo o PSOL, está liquidando o PCdoB, parte para cima para tentar subornar quadros do PDT, que é o meu partido. É o maior corruptor da história moderna brasileira. Eles ficam zangadíssimos quando eu falo isso, mas, infelizmente, da história moderna do Brasil, é o maior corruptor que a República tem. A roubalheira do PT era central e a responsabilidade é do Lula. Exatamente. Ele é então, o do seu ponto de vista moral, eles são iguais. Então, do seu ponto de vista moral. Você consegue colocar na mesma prateleira, mesmo que o Bolsonaro roube gasolina e tal, você bota na mesma prateleira? Questão de humanidade. Questão de humanidade. O Lula é um cara da democracia. O Bolsonaro é um cara da ditadura. O Lula é um cara
do lado humanista, com todas as mentiras e picaretagens e demagogias. O cara é do diálogo, é da conversa, é da lambança, é da mentira, muita. O Lula adora mentir, tem pouco apego à verdade. O Bolsonaro é mau. E mente bem pra caralho. O Bolsonaro é mau, o Bolsonaro é perverso, o Bolsonaro não tem empatia. E eu preveni ao Boulos de que ele está sendo enganado pelo Lula. Né? Infelizmente, o Lula, quando vê qualquer coisa nova aparecendo, ele vai em cima da ambição da pessoa e está fazendo isso, destruindo, não é, qualquer possibilidade do país respirar para o futuro, tendo que ficar sempre amarrado no passado. Ô Ciro, o PT atrapalhou o Boulos na eleição passada, ele podia ter sido eleito prefeito. Né? E está atrapalhando agora de novo, porque vai lançar candidato aqui. Veja, ele vai ter que ver claramente, olhando para a história e olhando para o futuro, que o Lula tem um estilo de liderança que não deixa nascer nada nem ninguém próximo a ele. Não é o Guilherme Boulos, não é, que já fala pela juventude, que tem horror às contradições econômicas, às concessões morais e à corrupção generalizada que transformou-se numa ferramenta central do modelo de poder do Lula. O Guilherme vai ver isso com o tempo. Deixa eu te explicar uma coisa. O Bolsonaro e o Lula, eles estão polarizando o ódio. O que o Brasil não precisa é de polarização exatamente de extremos nesse momento. O Brasil precisa de plano de governo e de se pensar no povo. Eu já dizia aqui a frase tão simples do Aristóteles, que a política é a distribuição do bem comum. E tudo que existe no Brasil é distribuição de desigualdades, né? Pouca gente rica e muita gente pobre. Eu ia cansar os seus ouvintes trazendo só números para mostrar como você tem razão. E a rigor, esse negócio de terceira via é uma preguiça da nossa grande mídia, que está aceitando esta baboseira, quando na verdade o Brasil precisa discutir as causas do problema, senão não tem solução, e as soluções do problema. E a pergunta final, para a gente sustentar a sua opinião, e nós temos muita afinidade nesse olhar sobre o drama do povo brasileiro. A pergunta simples: será que a solução para a tragédia do presente brasileiro é uma volta ao passado que construiu essa tragédia do presente brasileiro? A minha inteligência pede que Deus ilumine a minha palavra, que guie a minha mão para que a gente ajude o povo brasileiro a construir um caminho, que é o único. A rigor da Atena, só para terminar, eles brigam, e é evidente que o Lula é muito diferente do Bolsonaro, sob o ponto de vista de compromisso com a democracia, etc. Mas o modelo econômico que produziu essa tragédia é rigorosamente o mesmo. Não é possível, se a gente repetir o mesmo modelo econômico e o mesmo modelo de trama política, por que a gente acha que vai acontecer alguma coisa de diferente da tragédia que nós estamos vivendo no Brasil? Mas o Boulos vai amadurecer, ele vai ver no tempo certo se isso é verdade ou não.